Fyodor Dostoiévski foi um romancista e filósofo do século XIX, considerado por muitos um dos autores mais influentes de toda a literatura mundial. Nascido e criado na Rússia czarista, Dostoiévski foi fortemente exposto à miséria e à injustiça características de seu tempo. Entre suas experiências mais marcantes, ele passou 4 anos em um campo de trabalhos forçados na Sibéria, cumpriu serviço militar obrigatório no exílio e teve que mendigar dinheiro enquanto estava na Europa Ocidental devido ao seu vício em jogos de azar. E, no entanto, apesar de sua experiência em primeira mão com a miséria e o sofrimento, Dostoiévski permaneceu esperançoso e otimista sobre o que é a vida. Ele é considerado um dos primeiros escritores a incorporar conceitos do que hoje conhecemos como existencialismo. As obras de Dostoiévski giram em torno de alguns temas principais, como o significado da vida, a constância do sofrimento, a divisão entre racionalidade e emoção, espiritualidade e os vários lados da condição humana. Alguns de seus romances e ensaios bem conhecidos são Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e Memórias do Subsolo. Através de seus romances e ensaios, Dostoiévski tentou dar sentido ao sofrimento e à miséria ao seu redor, tentando encontrar significado e esperança mesmo nos tempos mais sombrios. Seu trabalho representa um mergulho profundo no sofrimento humano, no mal que nos rodeia e nos problemas causados pela corrupção moral. E em cada um dos universos que criou, ele apresentou maneiras de escapar do aparente sofrimento e tormento constantes de seus personagens por meio da virtude moral, do amor, da compaixão e do próprio senso de significado. Seus escritos foram extremamente influentes para a corrente existencialista da filosofia, representando fontes de inspiração para outros autores consagrados, como Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. É por isso que, neste vídeo, abordaremos as 10 lições de vida mais importantes de Dostoiévski, bem como podemos pensar e implementá-las no mundo de hoje. 1. O orgulho excessivo leva ao isolamento. Dostoiévski diz: um orgulho imenso não é um sinal de dignidade. Em sua obra-prima literária, Crime e Castigo, Dostoiévski pinta o retrato de seu personagem principal, Rodion Raskolnikov, como um estudante de filosofia racional e intelectual que acredita ser superior ao resto de seus pares devido à sua proeza mental. Esse orgulho excessivo impede-o de fazer conexões significativas com os outros, amar ou falar sobre suas emoções. Ele acredita que está destinado a coisas maiores e que se envolver com aqueles menos instruídos é uma perda de tempo. Como resultado, isso levou Raskolnikov a assassinar uma idosa agiota, pois ele a via como nada mais que um parasita para a sociedade, e que sua virtude moral deveria permitir-lhe cometer o ato legitimamente. Dostoiévski é altamente crítico da atitude de seu personagem. Ele acredita que esse tipo de autoconsciência tóxica impede alguém de desfrutar a beleza da compaixão, da empatia e do amor. Mas, como a evolução de Raskolnikov ao longo do romance mostra, nem todos os intelectuais estão condenados ao isolamento. Pelo contrário, ao encontrar alegria através da compaixão, da ajuda ao próximo e, por fim, do amor, Raskolnikov foi capaz de substituir sua bússola moral e descobrir a beleza na conexão. Embora seu arrependimento pelo crime ainda tenha chegado, seu desenvolvimento retrata como uma pessoa diferente do início do romance. Escolher se o seu orgulho irá isolá-lo do resto depende inteiramente de você. Assim, Dostoiévski acredita que o intelectual cujo orgulho o isola da sociedade está destinado a viver em miséria e tristeza como resultado de sua própria ação. Por outro lado, aquele que aceita as diferenças de seus pares e ainda faz conexões significativas pode deleitar-se tanto com amor quanto com conhecimento ao mesmo tempo. Em nossa vida diária, podemos aplicar essa percepção de crime e castigo vendo o conhecimento como uma ferramenta. Em vez de desacreditar os outros como menos instruídos, podemos nos esforçar para ensiná-los o que sabemos. Em vez de pensar neles como menos inteligentes do que nós, podemos procurar algo que eles sabem e nós não. Por último, não devemos nos orgulhar de nossa riqueza e status como superiores aos dos outros, mas sim aceitar que o valor de uma pessoa não pode ser determinado por esse tipo de critério. A conclusão de Dostoiévski é que a racionalidade por si só não decide o valor de uma pessoa, e que a compaixão e o amor são muito mais importantes para guiar nossa vida social. No final, somos todos humanos e devemos tratar uns aos outros com respeito e empatia, e não pensar nos outros como inferiores a nós. 2. Seja melhor para você mesmo, não para outras pessoas. De acordo com Dostoiévski, errar por si mesmo é melhor do que acertar seguindo os outros. Junto com o isolamento de Raskolnikov, Dostoiévski também critica a motivação do personagem para obter conhecimento. Raskolnikov se esforça para ser melhor do que o resto do mundo para poder olhar para ele com um senso de superioridade. Ele quer ser grande porque as pessoas grandes são admiradas e porque acha que os outros o considerarão importante se ele o fizer. A atitude de Raskolnikov é altamente superficial e materialista,
embora ele não perceba isso até a parte final do romance. Dostoiévski é altamente crítico dessa atitude, pois sua visão sobre o autocrescimento está centrada em desenvolver a si mesmo para a própria felicidade e descoberta da vida. Friedrich Nietzsche, inspirando-se no trabalho de Dostoiévski, desenvolveu essa crítica em seu conceito de Übermensch, além-homem. Nietzsche acreditava que a grandeza é virtuosa porque permite experimentar, entender e expressar mais da vida. Ele via a busca pelo conhecimento como uma jornada pessoal que alguém deve fazer apenas se intrinsecamente quiser, não como status social. Enquanto o primeiro é limitado em escopo, o segundo não tem limites. Para nós, a lição de Dostoiévski é não melhorarmos porque os outros querem, mas porque nós queremos. Tornar-se melhor para agradar os outros, ou para ser mais bem considerado, significa abrir mão de sua liberdade pela vontade alheia. Assim, nunca devemos deixar que status social, orgulho ou o prazer da lisonja impulsionem nosso desejo de saber e ser mais. Isso, como Raskolnikov mais tarde aprendeu, deve vir única e exclusivamente de dentro. Uma maneira de conseguir isso seria olhar para dentro para descobrir quais são nossos objetivos na vida, e então, decidir o que precisamos fazer para alcançá-los. Planejar nosso autocrescimento de acordo com o que queremos nos permite desconsiderar a opinião alheia como um fator significativo. O oposto seria olhar para fora para nossos objetivos, digamos, simplesmente imitar o que os outros estão fazendo, e nunca considerar se isso nos faria felizes. 3. É mais importante viver a vida do que pensar sobre a vida. Para citar Dostoiévski, o mais sábio de todos, na minha opinião, é aquele que pode, mesmo que apenas uma vez por mês, chamar a si mesmo de tolo. Dostoiévski tinha grande respeito pelo intelectualismo e por pessoas instruídas. No entanto, ele também acredita que a racionalidade pode muitas vezes afastar alguém de viver o presente e desfrutar dos pequenos prazeres da vida. Este tema é discutido profundamente em O Idiota. No romance, o personagem principal de Dostoiévski, o príncipe Mishin, nunca se afoga em excesso de pensamentos, apesar de sua sabedoria e conhecimento. Pelo contrário, ele personifica viver a vida com simplicidade e candura de coração aberto, o que leva os outros personagens a vê-lo como, bem, um idiota. Dostoiévski contrasta a atitude do príncipe Mishin com a da classe aristocrática da Rússia czarista. Enquanto os overthinkers, que pensam demais, muitas vezes se envolvem em jogos políticos, Mishin em grande parte os desconsidera como insignificantes ou sem sentido. Um tema semelhante é explorado através da transformação de Raskolnikov em Crime e Castigo, quando ele aprende que abraçar tudo que a vida tem a oferecer é melhor do que viver constantemente em sua própria mente, com suas próprias ideias. No entanto, em ambos os romances, Dostoiévski também observa que tentar viver assim quando outros não fazem pode muitas vezes ser difícil e pode levar a mal-entendidos. Para nós, esta lição é um lembrete de que nossas mentes têm filtros que podem nos impedir de viver o momento. Quanto mais permanecemos enterrados em nossos pensamentos, menos podemos experimentar o que o mundo tem a oferecer. Talvez tenhamos preconceitos em relação aos outros, impedindo-nos de fazer conexões significativas, ou talvez estejamos ansiosos com o que os outros possam pensar, impedindo-nos de fazer o que queremos. De qualquer forma, devemos lembrar que pessoas verdadeiramente sábias e intelectuais têm mais em comum com tolos de mente simples do que com intelectuais orgulhosos e menos sábios. 4. A inteligência emocional é tão perceptiva quanto a racionalidade. Nas palavras de Dostoiévski, é preciso algo mais do que inteligência para agir de forma inteligente. Voltando à evolução de Raskolnikov, Dostoiévski mostra uma clara diferença entre o que se sente certo e o que se pensa ser certo. Embora Raskolnikov sentisse que o assassinato planejado estava errado, ele optou por agir de acordo com sua racionalidade e o cometeu mesmo assim. No entanto, como ele entende no rescaldo do crime, ir contra a própria natureza e senso de moralidade é atormentador e doloroso, mesmo que a razão diga o contrário. Através desta ilustração, Dostoiévski critica a arrogância daqueles que vão contra sua emoção ou que podemos informalmente conhecer como instinto. Como foi o caso de Raskolnikov, a racionalidade pode muitas vezes nos enganar, fazendo-nos pensar que emoções e sentimentos podem ser descreditados sem consequências. No caso dele, ele assassina a idosa agiota porque a vê como um parasita que não contribui em nada para a sociedade e que o mundo estaria melhor sem ela. Esta linha de pensamento contrasta com sua relutância emocional em matar outro ser humano, e o tormento após o assassinato mostra que o instinto estava, de fato, certo. Embora possamos não enfrentar dilemas tão cruéis quanto os de Raskolnikov, a lição de Dostoiévski nos lembra que a racionalidade não é onisciente. Em muitas situações, podemos racionalmente aceitar que algo está certo, mas emocionalmente rejeitá-lo ou nos sentirmos mal com isso.
No entanto, nem a racionalidade nem a emoção representam conhecimento absoluto por qualquer meio. Embora a inteligência emocional possa às vezes ser mais perceptiva, isso não significa que devamos sempre seguir nosso instinto. Às vezes, como quando andamos de montanha-russa, nossas emoções podem nos dizer que é perigoso e errado, mas sabemos que não é, portanto, o que devemos fazer é ouvir tanto nossa racionalidade quanto nossa emoção, então, decidir qual a melhor maneira de avançar que esteja em equilíbrio com ambas. Por exemplo, se tentarmos apresentar uma ideia a alguém, podemos nos sentir com medo da rejeição no início. Mas é crucial primeiro entender por que o medo da rejeição acontece, depois entender se o resultado da rejeição seria realmente algo a temer. Se for, é melhor seguir seu instinto, mas se não, é melhor simplesmente tentar. 5. Ame a vida mais do que seu significado. Dostoiévski nos diz que a vida está em toda parte. A vida está em nós mesmos, não fora. Ser um ser humano entre as pessoas e permanecer para sempre, não importa em que circunstâncias, não desanimar e não perder a coragem. Isso é que é a vida, esse é o seu objetivo. Devido ao seu envolvimento com um grupo de intelectuais antigovernamentais e a disseminação de ideias anticzaristas, Dostoiévski foi condenado à morte por um pelotão de fuzilamento. No entanto, ele foi poupado pelo czar no último momento e condenado a 4 anos em um campo de trabalhos forçados. Como ficou bastante claro em seus escritos, esses eventos tiveram um impacto profundo em sua visão de vida. Para Dostoiévski, viver e experimentar a vida em sua plenitude, não importa como ou onde, é o único tipo de significado que alguém precisa para encontrar paz. Sua filosofia foi testada de maneira mais extrema durante seu tempo na Sibéria. Como ele menciona em suas Memórias do Subsolo, mesmo uma existência tão desolada e miserável não tirou seu apelo pela vida. Em vez de pensar em como as coisas deveriam ser, Dostoiévski ilustrou que aceitar como as coisas são é muito mais poderoso. Embora sejamos livres para decidir o significado da vida por nós mesmos, como os filósofos existencialistas destacaram no passado, isso não contradiz Dostoiévski. Pelo contrário, complementa. Mesmo que já tenhamos uma ideia do que queremos realizar na vida, também devemos nos lembrar de que, apesar de nossos objetivos e aspirações, a parte mais importante da vida é viver a própria vida. Não devemos jogar nossos sonhos pela janela, mas sim entender que aceitar a vida como ela é e tentar melhorá-la não são mutuamente exclusivos. Por exemplo, podemos tanto tentar ser bem-sucedidos em nossas carreiras quanto ficar bem com as coisas não funcionando a nosso favor. A ideia é mudar o foco de realizar para tentar, ao mesmo tempo em que se aceita que os resultados são frequentemente definidos por fatores fora de nosso controle. Seja virtuoso e justo. Dostoiévski postula que se ele tem consciência, sofrerá por seu erro. Essa será sua punição, além da prisão. Talvez um dos temas mais significativos em Crime e Castigo seja a visão de Dostoiévski sobre a corrupção moral e suas consequências. O castigo de Raskolnikov é menos sobre seus 8 anos de trabalhos forçados e mais sobre o tormento psicológico pelo qual ele passa até sua confissão. A visão mais ampla é que a própria corrupção moral vai contra a natureza humana e é punida através do tormento interior, independentemente de quaisquer consequências físicas, como prisão ou morte. Por outro lado, a mudança de Raskolnikov para a virtude moral na parte final do romance é recompensada com paz de espírito, compostura e um senso de significado, que estava fortemente ausente antes. Por fim, embora possamos argumentar que sua confissão do crime teve consequências negativas, foi, de fato, o que lhe permitiu escapar de seu tormento e alcançar a paz, finalmente. A lição de Dostoiévski para nós é que é sempre melhor permanecer virtuoso e justo. Se nos desviarmos desse caminho, a punição pode não vir de forma física, mas certamente virá psicologicamente, ou de inúmeras outras maneiras. Aqueles que são virtuosos são aqueles que permanecem livres e pacíficos mesmo nos momentos mais terríveis. Assim, mesmo que tenhamos certeza de que uma ação antiética pode ficar impune ou não ser descoberta, o tormento interior que vem com ela pode nos deixar miseráveis de qualquer maneira. E se nos encontrarmos passando por uma corrupção moral, como machucar outros em busca de nossos ganhos pessoais, é crucial permanecer ciente do fato de que sempre há um caminho de volta à virtude. Pode exigir coragem, determinação e uma vontade de mudar, mas é possível, no entanto, mesmo para indivíduos tão corrompidos quanto Raskolnikov. 7. Combata o mal com amor e compaixão. Dostoiévski acreditava profundamente que a resposta ao sofrimento e ao mal no mundo não era mais violência ou cinismo, mas sim amor e compaixão ativos. Esta é uma lição central em Os Irmãos Karamazov, particularmente através dos personagens dos Tared Zosima e Alyosha, Alexei. Zosima prega que ninguém é verdadeiramente culpado perante outro, e que devemos nos perceber como responsáveis pelos pecados de todos os homens.
Essa ideia radical de compaixão universal e amor ativo é apresentada como antídoto para o sofrimento e a injustiça. É uma compaixão que não julga, mas que acolhe e compartilha o fardo do outro. Para nós, esta lição significa enfrentar a crueldade e a frieza do mundo não endurecendo nossos corações, mas escolhendo responder com bondade e compreensão. Significa praticar empatia, mesmo com aqueles que parecem não merecê-la, entendendo que o mal muitas vezes surge da própria dor e sofrimento. Combater o mal com amor não é ser fraco ou passivo. É uma força transformadora poderosa que quebra ciclos de violência e ódio. 8. A liberdade exige responsabilidade. Uma ideia fundamental que percorre as obras de Dostoiévski, especialmente Memórias do Subsolo, é que a liberdade humana é absoluta e, muitas vezes, assustadora. O homem do subsolo argumenta que os humanos podem, e irão, agir contra seus próprios interesses racionais apenas para afirmar sua liberdade de escolha. No entanto, Dostoiévski também mostra que essa liberdade não é libertadora se for usada apenas para autossatisfação ou rebeldia irracional. A verdadeira liberdade está intrinsecamente ligada à responsabilidade. Em Os Irmãos Karamazov, Ivan Karamazov articula que se Deus não existe, tudo é permitido. Esta é uma declaração terrível de liberdade sem um fundamento moral. Dostoiévski explora as consequências desastrosas dessa ideia. A lição é que ser livre para escolher nosso próprio caminho e significado implica a esmagadora responsabilidade por essas escolhas. Nossas ações têm consequências para nós e para os outros. Abraçar a liberdade significa aceitar o fardo da responsabilidade moral por nossas decisões, em vez de culpar Deus, a sociedade ou o destino. 9. O sofrimento pode ter significado. Dostoiévski não romantiza o sofrimento, mas ele o examina profundamente e frequentemente encontra dentro dele um potencial de redenção e crescimento espiritual. Suas próprias experiências terríveis o convenceram de que o sofrimento pode ser um caminho para uma compreensão mais profunda de si mesmo, dos outros e da vida. Em Crime e Castigo, é através do sofrimento que Raskolnikov é purgado de seu orgulho e finalmente capaz de se reconectar com a humanidade. Em Os Irmãos Karamazov, o sofrimento de Dmitri se torna um catalisador para sua regeneração moral. A lição não é buscar o sofrimento, mas reconhecer que, quando ele inevitavelmente vem, podemos escolher como respondê-lo. Podemos permitir que ele nos endureça e nos amargure, ou podemos usá-lo para desenvolver resiliência, empatia pelos que sofrem e uma apreciação mais profunda pelos momentos de paz e alegria. O sofrimento pode nos ensinar sobre nossa própria força e nos humanizar. 10. A fé é uma escolha existencial. A relação de Dostoiévski com a fé cristã era complexa e cheia de dúvidas, algo que ele concede brilhantemente a Ivan Karamazov. No entanto, após seus anos na Sibéria, ele chegou a acreditar que a crença em Deus e na imortalidade da alma era necessária para dar fundamento à moralidade e à luta contra o niilismo. Sua famosa declaração, "Se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade, e se realmente a verdade estivesse fora de Cristo, então eu preferiria permanecer com Cristo a ficar com a verdade", destaca que a fé, para ele, não era apenas racional, mas uma escolha existencial do coração. Era uma escolha pelo amor, pela compaixão e pela esperança, mesmo face à dúvida e ao sofrimento. A lição para o mundo secular de hoje não é necessariamente sobre acreditar em Deus, mas sobre fazer uma escolha existencial semelhante. É escolher acreditar em algo, no amor, na bondade humana, na busca pela justiça, na criação de nosso próprio significado, mesmo quando o universo parece indiferente. É uma escolha ativa pela esperança e pela virtude contra a desesperança e o cinismo. É, em última análise, uma afirmação da vida. Dostoiévski escreveu, "Não vou e não posso acreditar que o mal é a condição normal da humanidade." Na documentação de Dostoiévski sobre seu tempo passado nos campos de trabalhos forçados da Sibéria, Memórias do Subsolo, ele aborda extensivamente o problema da natureza humana. Mais concretamente, ele argumenta que o mal é algo presente em todos nós, algo que pode se manifestar de muitas formas: vício, autoflagelação, orgulho, ignorância e semelhantes. Exposto à miséria causada pelas mãos humanas na Rússia czarista, Dostoiévski percebe que o mal é um gene adormecido da natureza humana, despertado quando alguém se afasta da virtude moral, e, em seu caso, de Deus. Como consequência, o estado padrão da condição humana é, de fato, o mal e a corrupção. Para se tornar ou permanecer uma boa pessoa, implica suprimir ativamente o desejo de prejudicar os outros, de ser antiético ou de buscar apenas o próprio interesse. É por isso que, no corpus de Dostoiévski, compaixão e empatia são frequentemente consideradas virtudes morais, porque representam a salvação do mal embutido na condição humana. O que podemos extrapolar dessa ideia é que ser bom significa travar uma luta constante contra nossa inclinação inerente para o mal.
Será sempre mais difícil ser respeitoso em vez de julgador, compassivo em vez de ignorante, ou amoroso em vez de odioso. E permanecer no caminho da virtude moral significa lembrar constantemente a nós mesmos de fazer a coisa certa e nunca nos deixarmos escorregar para fazer coisas míndres no piloto automático. Quanto mais conscientes permanecermos do problema do mal na condição humana, melhores serão nossas chances de ser diferentes e viver a vida em sua plenitude. Dostoiévski considera a ideia de que se Deus não existe, tudo é permitido. O romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, é uma exploração fantástica do papel e da filosofia da religião na sociedade. Entre os três irmãos, o jovem cético Ivan, oposto à ideia de que a divindade realmente existe, diz que o papel de Deus é estabelecer uma base para a ordem moral. Ao manter a crença de que uma divindade existe para punir o mal e recompensar a virtude, uma pessoa tem uma razão externa para se comportar moralmente e não permitir que o mal fundamental da condição humana assuma o controle. A rejeição de Deus por Ivan foi puramente lógica e racional, levando a um tormento interior e desespero que debilitou o personagem Trollgold do romance. A razão para o ceticismo atormentador de Ivan é que, na ausência de uma regulamentação moral divina, essa razão externa desaparece e tudo é permitido, permitindo que os humanos assumam o papel de Deus em suas próprias mãos. A liberdade moral absoluta leva ideias e crenças que podem e vão tirar a liberdade dos outros. Para que todos tenham e desfrutem da liberdade moral, na visão de Dostoiévski, uma crença como Deus é necessária para manter a ordem e a paz. O que podemos adotar dessa ideia é que a liberdade nunca pode ser absoluta. Sem limitações ou um sistema para impor essas limitações, o risco de passar por cima da liberdade dos outros, ou de descer into a corrupção moral, está sempre presente. Embora Dostoiévski tenha sido um crente até seus últimos momentos, a lição não deve ser tão rígida a ponto de todos se tornarem religiosos. Qualquer bússola moral, como espiritualidade ou filosofia que nos permita sermos livres e não sermos tentados a restringir a liberdade dos outros seria apropriada. No final, sem bem e mal, nunca pode haver virtude, e sem virtude, nunca pode haver significado. Dostoiévski acreditava que a compaixão é a principal lei da existência humana. Embora menos desenvolvido do que em Os Irmãos Karamazov, o tema da liberdade moral absoluta também está presente em Crime e Castigo através das ideias de Raskolnikov antes do assassinato. Porque ele se considera acima da maior parte da sociedade, ele acredita que é permitido, se não imperativo, que ele livre o mundo daqueles que não auxiliam seu desenvolvimento. No primeiro caso, Dostoiévski encoraja cada pessoa a definir sua própria fuga da alienação, mesmo que não se identifique com religiões organizadas ou correntes de filosofia. Mas no segundo caso, ele empurra mais para a compaixão e o amor como a solução, encontrando a salvação da mesma maneira que Raskolnikov fez. Mais concretamente, mesmo que sejamos livres para definir qual é o significado da vida, o amor e o cuidado com os outros são valores universalmente virtuosos na percepção de Dostoiévski. A alienação, como apresentada na jornada de Raskolnikov, não é apenas sobre não fazer conexões com os outros, mas também sobre ser incapaz de formular significado. Na ausência de consideração e compaixão pelos outros, Raskolnikov, mas também Ivan Karamazov, foram deixados em um universo solitário de razão fria e niilismo, onde nada além do eu importava. No entanto, amando e sendo compassivos, ambos os personagens entenderam que há mais na vida do que o eu, e é essa expansão de suas visões de mundo que lhes permitiu encontrar paz e significado finalmente. Para nós, a ideia de Dostoiévski é imperativa para construir conexões significativas com os outros e valorizar essas conexões tanto quanto possível. Na realidade, ninguém sabe por que estamos aqui, ou que grande propósito a vida tem, apenas que estamos todos no mesmo barco. Estamos todos aqui juntos, cada um procurando seu próprio significado, e devemos valorizar a união e a proximidade com os outros como a única certeza que temos em um universo incerto.